Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco. Aqui nós nos conscientizamos por meio da educação. Agora veremos algumas revoltas urbanas ocorridas no período da Primeira República. Antes de continuar, curta esse vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. Em uma videoaula anterior, tratamos das reformas urbanas e sanitárias no Rio de Janeiro. Elas ficaram conhecidas popularmente como bota abaixo e se caracterizaram pela expulsão dos mais pobres do centro da cidade diante da destruição de cortiços e de moradias populares sem qualquer indenização ou reparação. Replicadas para outras capitais brasileiras, essas reformas, de cunho higienista, buscavam construir eficientes sistemas de abastecimento de água e de coleta de esgoto, com o objetivo de eliminar epidemias como as de tuberculose, sarampo, tifo, entre outras. Essas reformas ficaram a cargo do Departamento de Saúde Pública, dirigido à época pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz. Um surto de varíola em 1904 levou o então presidente da República, Rodrigues Alves, a determinar a obrigatoriedade da vacinação no Rio de Janeiro. Todos, de recém-nascidos a idosos, deveriam tomar sob pena de multa ou demissão do emprego em caso de descumprimento da medida. Manifestações contra a vacinação obrigatória começaram a ocorrer já no dia seguinte, e em 11 de novembro de 1904 foi fundada a Liga contra a Vacina Obrigatória, que reunia diversos setores da sociedade. Os protestos ocorreram entre os dias 10 e 16 de novembro daquele ano e foram marcados pelos confrontos entre autoridades policiais e a população. Vários fatores explicam a rejeição popular à vacina obrigatória, entre elas a ausência de qualquer campanha de esclarecimento, a aplicação da injeção com violência e descaso e a tensão acumulada desde a destruição dos cortiços em que essas pessoas viviam. As manifestações foram violentamente sufocadas em 16 de novembro, terminando com a deportação de lideranças para o Acre e a revogação da obrigatoriedade da vacinação. Outro movimento importante ocorrido no Rio de Janeiro no início do século XX foi a Revolta da Chibata. No ano de 1910, a Marinha Brasileira estava entre as mais modernas do mundo, possuindo inclusive dois encouraçados poderosos, o São Paulo e o Minas Gerais. As condições de vida dos marinheiros, no entanto, eram bem antiquadas, se assemelhando às dos antigos escravizados. A maioria deles era negro ou mestiço e permanecia, apesar da proibição por lei, os castigos físicos dados a chibatadas. Além disso, os marinheiros sofriam com baixos salários, alimentação precária e falta de perspectiva em relação à carreira na corporação. Em 1910, um castigo de 250 chibatadas a um colega foi o estopim para a revolta. Liderado por João Cândido, o movimento resultou em um comandante e alguns oficiais mortos e levou ao desembarque da maioria dos tripulantes dos navios. Ameaçando bombardear a cidade do Rio de Janeiro, os revoltosos reivindicavam o fim dos castigos corporais, melhores condições de trabalho e anistia aos rebeldes. O governo aceitou as condições, mas não as cumpriu. A prisão de 4 marujos levou a um novo levante em 9 de dezembro do mesmo ano. Todos os participantes da revolta da Chibata foram presos, sendo alguns deles deportados e outros mortos em circunstâncias suspeitas. João Cândido sobreviveu, mas foi expulso da Marinha e internado no Hospital dos Alienados apesar de não ter problemas mentais. Foi julgado e absolvido em 1912 e foi trabalhar como carregador de peixes no Porto do Rio de Janeiro desde então. João Cândido morreu muito tempo depois, aos 89 anos de idade. No Brasil, o movimento operário assistiu às suas primeiras manifestações ainda no final do século XIX. Elas eram motivadas pelas péssimas condições de trabalho, pela ausência de direitos trabalhistas e por reivindicações como salário justo e jornada de trabalho de 8 horas diárias. Surgidos, sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo, esses movimentos contaram com a presença maciça de trabalhadores imigrantes vindos da Europa, que colocaram em prática sua experiência sindical trazida de seus países de origem. Além disso, esses imigrantes eram portadores de ideias associadas ao socialismo e ao anarquismo vindas da Europa. Mesmo assim, esses movimentos se limitaram a alguns grupos no início, sem grandes alcances.
A greve geral de 1917, entretanto, mudaria esse quadro. Ela foi um expressivo movimento de trabalhadores que formaram o Comitê de Defesa Proletária. Na pauta da greve estavam reivindicações como melhores salários, garantia de emprego, proibição do trabalho para menores de 14 anos e a proibição da jornada noturna para mulheres e menores de 18. Como resultados, podemos citar diversos conflitos violentos entre a polícia e os grevistas, mas a greve terminou com conquistas importantes, quando alguns empregadores aceitaram melhorar as condições de trabalho e de moradia de seus operários, aumentar seus salários em 20% e não demitir os grevistas. Muito bem, aqui termina a nossa videoaula. Espero que ela tenha sido esclarecedora para você. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.